Olá a todos! Bem-vindos à Rádio Ming Hui. As transmissões incluem assuntos relativos à perseguição ao Falun Gong na China, entendimentos e experiências dos praticantes adquiridas no curso de seus cultivos, assuntos especiais e interessantes e música composta e executada pelos praticantes do Dafa. Na gravação de hoje, trazemos uma experiência de cultivo apresentada no 13º Farrui da China, intitulada Validando Fá em um Trabalho Comum, por um praticante da província de Hebei, China. Farrui da China, validando Dafa em um trabalho comum. Saudações ao grande mestre, saudações a todos os companheiros praticantes. Gostaria de aproveitar a oportunidade do 13º Farrui da China para relatar ao mestre e compartilhar com outros praticantes minhas experiências de cultivo trabalhando como administrador de um refeitório em uma agência governamental. Eu costumava ser um funcionário do governo. Comecei a praticar o Falun Dafa, também conhecido como Falun Gong, em 1996 e em 2001 fiquei presa em um campo de trabalho por 2 anos por esclarecer a verdade sobre o Falun Gong. Como resultado, minha posição como diretor do departamento foi extinta e eu fui reduzida ao escriturário. Quando fui libertada em 2003, voltei a trabalhar e meus supervisores e colegas que foram enganados pela propaganda e mentiras do Partido Comunista Chinês, PCC, tiveram mal entendidos sobre o Falun Gong. Todos, exceto eu, tinham computador no trabalho. Nunca se atreveram a me deixar sozinho no escritório. Enquanto eu estava lá, alguém tinha que estar lá para me observar. Eles me seguiam sempre que saía do escritório. Eu só estava autorizado a receber e entregar o jornal. Não tinha contato com documentos oficiais. Eu expliquei os fatos sobre o Falun Gong, mas ninguém ousou me ouvir. Era impossível persuadi-los a abandonar o PCC e suas organizações afiliadas. O que devia fazer? Eu tinha que encontrar uma maneira de lhes dizer os fatos e salvá-los. Eu finalmente encontrei uma solução. Entreguei materiais informativos a cada pessoa. Gradualmente, à medida que eles liam mais e mais sobre o Falun Dafa, eles ganhavam um novo entendimento sobre o Dafa e os praticantes. Alguns concordaram em deixar o PCC e suas organizações. Mesmo que outros não se atrevessem a desistir, um caminho era pavimentado para o futuro no caso de encontrarem outros praticantes, encorajando-os a abandonar o PCC. Em abril, meu supervisor perguntou se eu gostaria de assumir a posição de administrador do refeitório em nossa agência. Por que ele me escolheu? Porque eu sou um praticante do Falun Gong, então ele sabia que podia contar comigo para fazer o trabalho. Originalmente, o café da manhã custava 6 yuanes. Cada funcionário pagava apenas 1 yuan e o resto ficava com a agência. Mas a equipe de gerenciamento decidiu então cortar o subsídio quando o governo central iniciou uma campanha para erradicar a corrupção. O café da manhã e o almoço ainda estavam disponíveis e os membros da família também podiam vir para comer, mas todos tinham de pagar por cada refeição. Nenhum subsídio, nenhum lucro. Era apenas uma conveniência para a equipe e suas famílias. O problema era que gerenciar um restaurante como aquele era muito difícil. Nesse ponto, o supervisor pensou em mim, um praticante do Dafa. No começo, eu não queria aceitar o trabalho. Eu estava preocupado com as longas horas, tirando o tempo que eu tinha para fazer as 3 coisas. Eu pensei, já passei dificuldades por muitos anos e grandes tribulações. Em mais 2 anos, posso me aposentar e ir para casa. Há um velho ditado que diz: de todos os empregos, o da pessoa encarregada de preparar as refeições é o mais difícil. Eu não queria, mas o supervisor tentou convencer-me de novo e de novo para assumir e disse que eu era a sua única escolha. Ele disse: nós sabemos que é uma posição difícil, não há subsídio da agência. Se a comida tem preço alto, a equipe não vai comprá-la. Se os preços forem baixos, poderemos perder dinheiro. Nós escolhemos você por causa de sua honestidade e integridade. Eu disse: você tem razão sobre isso. Os praticantes do Dafa não guardam nenhum dinheiro ou posses que não lhes pertençam. Considerando quanto eles estavam desesperados para eu ter o emprego, eu pensei que seria melhor aceitá-lo, ou então não pareceria certo. Eles costumavam me manter separado de tudo e de todos no trabalho, e agora
eles estavam confiando em mim para fazer um trabalho tão difícil. Isso significava que eles tinham um bom entendimento do Falun Gong e de mim. Se eu fizesse bem o trabalho, seria uma oportunidade para validar o Fá, contar às pessoas os fatos e salvá-las, validando o Fá no trabalho. Mais de 100 membros da equipe de funcionários comem em nosso refeitório, incluindo aproximadamente 70 de nossa agência e aqueles de outras agências em nosso edifício. Além disso, suas famílias também podem vir comer conosco. Inicialmente, criamos um sistema de pagamento com cartões. O fundo inicial era de 10.000 yuanes. Eu iniciei e cuidei de tudo. Como um praticante, eu tenho que ser responsável por tudo o que eu faço e validar o Fá durante o processo. Segui vários princípios. Manter os preços tão baixos quanto possível, mas ter a certeza de não perder dinheiro. Motivar os chefes para fazer uma comida deliciosa. Ter a certeza de que haveria uma variedade de pratos para que tivesse algo para todos. No passado, os funcionários ficavam constrangidos de trazer as suas famílias para o nosso refeitório. Quando eles ouviram que a nossa comida era bastante razoável e de ótimo sabor, as suas famílias também vieram para comer. Alguns ficaram preocupados porque os preços eram muito baixos e eu me lembrei, apenas aumentar os preços quando for necessário. Uma torta de carne era vendida por apenas 1 yuan. Uma grande porção de bolinhos era apenas 5 yuanes. No passado, o café da manhã custava 6 yuanes, o que agora poderia comprar o café da manhã e o almoço. Os supervisores e os colegas discutiram isso e concluíram que a contabilidade financeira no passado era questionável. Nos últimos 5 meses, de abril a agosto, conseguimos um lucro de 500 yuanes. De minha experiência, eu descobri que se temos ou não lucro com o restaurante depende da gerência e de uma contabilidade cuidadosa. Se as contas são precisas e honestas, definitivamente não deve haver perdas. Na verdade, não é necessário verificar as contas, porque os problemas são fáceis de detectar uma vez que comparamos a comida e os preços. Eu faço as anotações da nossa conta a cada mês e envio-as a meus supervisores, mas todos dizem que é desnecessário porque confiam em mim, abandonando o apego ao ganho pessoal. Quando eu trabalhava como diretor do departamento, eu tinha alguma autoridade e muitas vezes me ofereciam subornos e favores. Na maioria dos casos, eu fazia a coisa certa e recusava, mas às vezes eu não fazia bem coisas menores. Depois que a perseguição começou, eu não estava autorizada a fazer nada no trabalho, consequentemente não era mais tentado com subornos. Mais de 10 anos se passaram e agora estou nessa situação novamente. Eu faço todas as compras, eu tomo as decisões sobre o que e onde comprar nossos alimentos e suprimentos. Como um comprador, eu encontrei frequentemente vendedores que tentaram me subornar. Eu recusei a todos e expliquei. Eu sou um praticante do Falun Gong, então não vou aceitá-lo. Você pode simplesmente oferecer um preço melhor. Uma vez, quando eu comprava temperos, o vendedor emitindo a fatura perguntou: "Você quer que eu emita a fatura com o preço real?" Quando eu falei que sim, ele perguntou: "Por que não me deixe emitir uma quantidade maior na fatura? Todo mundo está pedindo muito mais." Eu expliquei: "Eu sou um praticante do Falun Gong e sigo verdade, compaixão e tolerância. Não aceitamos o que não nos pertence." Ele olhou para mim com surpresa e respondeu: algumas vezes eu fiquei movida em face de um potencial ganho pessoal, mas finalmente eu conseguia fazer a coisa certa como um praticante. Lembrei a minha esposa para também fazer bem. Quando os outros querem lhe dar benefícios, você deve manter o controle de seus desejos. Nós temos que andar em um caminho reto e dar exemplo para os outros. Minha esposa é muito solidária e nunca aceita coisas dos outros. Quando ela vem para comer, ela usa seu cartão para pagar o que ela compra, mesmo as sobras. Vários chefes frequentemente falavam: "Não precisam passar seu cartão, são apenas sobras." Eu insisto que ela faça. De jeito nenhum. Ela tem que passar seu cartão. Nós somos praticantes e nunca tomamos o que não nos pertence. Isso aconteceu muitas vezes. Finalmente, eles compreenderam e disseram: "Não admira que você tenha sido escolhido para ser o administrador. Eles realmente têm uma pessoa boa e honesta." Certa vez, minha esposa queria comprar um prato
de acompanhamento que custava apenas 50 centavos. Naquela hora, os chefes já haviam ido embora. Estávamos apenas minha esposa e eu. Um pensamento apareceu em minha mente. Tudo bem, apenas 50 centavos. Basta levá-los sem passar o cartão. Mas, de repente, o meu cérebro zuniu e eu me senti muito desconfortável. Naquele momento, eu percebi o meu pensamento errado. Ela tinha que passar o cartão. Minha mente ficou clara novamente depois que nós passamos o cartão. Eu senti que o meu reino tinha se elevado. Na verdade, não são apenas pessoas comuns observando cada palavra e ação. Todos os deuses nos universos e cosmos estão nos observando. Portanto, não importa o que façamos ou digamos, se alguém está ao nosso lado ou não, devemos seguir verdade, compaixão e tolerância e nos assimilar a esta característica do universo. O mestre disse, abre aspas, hoje, neste momento crítico da história, o que está se revelando por meio de cada centavo e cada pequena coisa é o seu reino, o seu estado de espírito e os seus apegos como cultivador, assim como se você pode ou não alcançar a perfeição. Fecha aspas. Ensinando Fá no Farrui de 2005 na costa oeste dos Estados Unidos. Cada vez que enfrento a questão da perda e do ganho, sempre me lembro que estou chegando ao fim do meu caminho de cultivo e preciso manter o controle de mim mesmo. Como administrador do refeitório, trabalho em uma posição muito comum, mas em meu entendimento, no caminho de cultivo de cada praticante, contanto que não aceitemos o arranjo das velhas forças, tudo o que encontramos está intimamente relacionado com a validação do Fá e o abandono de nossos apegos. Tudo o que fazemos pode ser usado para validar o Fá e nos cultivar bem. Há muitas maneiras de salvar pessoas e validar o Fá. Alguns praticantes contam os fatos às pessoas face a face. Alguns distribuem materiais informativos. E outros apenas validam Fá com suas próprias palavras e ações. As pessoas são capazes de julgar se uma pessoa é boa ou não pelo que ela diz e faz. Como praticantes, temos de fazer bem. Somente fazendo bem podemos validar o Fá, porque todos veem nosso comportamento e sabem que somos praticantes. Todos os que comem nosso refeitório, incluindo os membros da equipe e seus familiares, veem como eu me comporto. Eles podem dizer que o Falun Gong é bom e não como a propaganda do PCC o retrata. Por favor, apontem com compaixão se você encontrar algum problema com o meu compartilhamento. Obrigado, misericordioso mestre. Hushi. Obrigado por ouvirem as transmissões da Rádio Mingyhui. Para mais informações, incluindo notícias sobre os praticantes do Falun Gong na China e experiências de cultivo de praticantes ao redor do mundo, por favor visitem o nosso website pt.mingyhui.org.